Olá, eu sou a Dani Pérez, eu sou uma especialista em scrapbooking e eu estou aqui para te contar o meu segredo do scrapbook perfeito. Um scrapbook descomplicado, um scrapbook diferente e um scrapbook muito criativo. Se você está começando e não tem ideia de onde começar, aguenta aí que eu vou te explicar passo a passo qual o segredo para você fazer o scrapbook da maneira que eu disse e ainda, quem sabe, transformar seu hobby em um negócio de sucesso. E se você já está fazendo scrapbook há algum tempo, eu vou te ajudar a quebrar alguns paradigmas, a deixar para lá alguns mitos que te impedem de ir além, que te impedem de dar um passo à frente. Esse passo à frente pode ser crescer como uma artesã, como uma scrapper, ou até transformar seu hobby em um negócio muito bacana para você tocar aí da sua própria casa. Gente, eu não tenho como falar, sobre todo esse processo, te dar todas as soluções desses problemas, sem contar sobre a minha história, eu estou no scrapbooking há 16 anos. E dentro desses 16 anos, eu fui criando um método de trabalho. Esse método ele foi baseado em erros e acertos que eu fui cometendo no decorrer de todo esse processo. E eu resolvi fazer uma compilação de tudo isso, das soluções que eu fui encontrando no meio do caminho. E montei o método que eu chamo de método Dani Pérez. E esse método eu tenho certeza que ele vai ajudar você a dar um pulo, Você não precisa passar a viver esses 16 anos, demorar 16 anos para transformar o seu hobby em um negócio de sucesso, ou demorar 16 anos para transformar o seu trabalho em scrap num trabalho reconhecido, um trabalho diferenciado. Tenho certeza que com esse meu método você vai abreviar esse caminho e vai conseguir com muito mais facilidade. E quando eu falo em método, por que eu insisto tanto nessa palavra método, método, método? Tudo na vida tem um método. Por exemplo, eu jogo tênis. Tênis é a minha verdadeira paixão. Quando eu comecei a fazer tênis, na minha cabeça, eu nunca seria capaz de ser não digo uma jogadora de tênis. Eu não tinha ideia de como fazer a bolinha passar do outro lado da quadra. Não sabia, falava, não sou capaz. Com o tempo, eu fui percebendo que no tênis, por exemplo, a gente tem que ter a posição do pé da maneira correta, a posição da raquete tem que estar da maneira correta, a maneira como a gente segura na raquete tem que ser muito certinha, muito alinhadinha. E isso, o que foi me fazendo perceber? Que o tênis é uma compilação de técnicas que você vai aperfeiçoando no decorrer do tempo. No scrap, o que acontece? Além de ter as técnicas que você deve entender, deve seguir, você tem que ter também a habilidade específica, uma habilidade especial que vem de dentro de você. O que muitas pessoas não entendem é que elas acreditam que é possível você se destacar, que é possível você ir além se você não passou, sem passar por todos os outros processos. Então as pessoas muitas vezes pulam essa etapa inicial que é super importante. Ela serve como base para você ir além, ela serve como base para você trazer um diferencial, para você se tornar uma scrapper diferenciada. Eu vou explicar mais detalhadamente isso para você, acho que vai ficar até mais claro. Não sei se você já passou por isso, Você tá lá produzindo, fazendo uma página, super empolgada para começar uma página, tá com várias ideias, e daí você senta, começa a produzir e puf, parece que todas as ideias, como que por um milagre, sumiram da sua cabeça. Isso acontecia demais comigo. E isso, além de me desmotivar, acabava atrasando todo o meu trabalho. Porque eu tinha, muitas vezes, encomendas para fazer, Eu tinha um cronograma a seguir, eu tinha projetos que eu precisava entregar para os meus clientes e aquilo não saía, Isso muitas vezes acontece quando você começa a fazer scrap para vender, começa a fazer scrap para pro seu cliente. Quando você faz um scrap mais assim descomprometido, digamos assim, é mais simples de criar, porque você não tem regras, não tem o seu cliente impondo regras, não tem aquela dúvida, será que o estilo do cliente é semelhante ao meu? Então, mais pra frente eu vou te ensinar, eu vou te explicar, inclusive nesse vídeo, como é que eu fiz para quê? Primeiro, ter clientes que se alinhem com a minha forma de pensar,
clientes que têm a mesma maneira de encarar a vida, os mesmos gostos que eu, e que eles vão entender que eu posso ser 100% eu naquele projeto que eu estou desenvolvendo. Então, eu vou te mostrar como que eu fiz para conquistar esses clientes, como eu identifiquei e conquistei esses clientes. Se você tem aquele problema, se você já está trabalhando com isso e percebe que às vezes você atrai uns clientes que mais atrasam do que te motivam a criar, esse meu método também te ensina como que você isola esses clientes, como você deixa eles bem longe de você. Além disso, eu vou te explicar, caso você não queira transformar isso em profissão, caso você só queira ser uma scrapper renomada na sua área, como algumas coisas que te atrapalham hoje poderiam ter sido resolvidas lá no começo se você tivesse seguido esse processo certinho. E eu vou te adiantar, esse processo não é nada difícil, esse processo não é cansativo, você vai sentir com o tempo que é tudo muito natural. Quando eu for te explicar, você vai ter essa sensação de que vai ser tudo muito claro, vai ser uma coisa puxa a outra. Então eu tenho certeza que esse meu método vai te ajudar de muitas formas. Então, como que eu criei esse método? Como que eu percebi que esse método era um método interessante e fazia sentido para mim? A gente acredita que uma pessoa ela se diferencia na sua área porque ela é muito criativa e porque ela tem ideias super originais, né? Isso não deixa de ser verdade. Com certeza você já deve ter pensado assim, nossa, aquela pessoa tem ideias muito criativas, né? Ninguém consegue ter ideias como as dela. E a gente, pelo menos eu, né? No começo eu tinha a falsa impressão de que eu precisava sempre estar descobrindo a roda, que eu precisava criar coisas que nunca ninguém tinha visto, que nunca ninguém tinha feito. E isso pra mim, ao invés de me ajudar, acabava me atrapalhando, porque eu não saía do lugar. As ideias nunca estavam boas, nunca estava satisfeita. Eu sempre tinha que me cobrar mais, fazer mais, alguma coisa mais diferente. E isso, ao invés de me ajudar, acabava me atrapalhando. Então eu tinha essa falsa sensação de que a minha ideia tinha que surgir assim, do nada. Não sei se você sente isso também, mas enfim, eu sentia e com o tempo eu fui percebendo que não é bem assim. Porque o que acontece? Como que a criatividade funciona, né? A criatividade nada mais é que conexões que a nossa cabeça cria com várias vivências que a gente vai tendo ao longo da vida. E essas vivências, elas vão desde um livro que você leu, uma série que você assistiu, uma pessoa que você segue no Instagram, seja na sua área, seja em outra área, uma paisagem que você viu e ficou marcado para você. Então seu cérebro vai registrando tudo isso, né? E vai guardando. E a sua maneira de pensar, a sua maneira de ser criativo, como é que é? Você vai conectando, né? Todas essas informações e cria, né? E monta a sua maneira de criar. Se não é assim que acontece, é como deveria acontecer. Se não acontece dessa maneira é porque você está pegando a ideia de alguém e simplesmente reproduzindo. Então, basicamente, a criatividade da pessoa, ela é feita dessa misturinha, dessa combinaçãozinha toda aí. Mas o que acontece? Não basta só isso, não basta ter ideias originais, não basta só ter ideias bacanas. E muitas vezes, e na maioria das vezes, aquela atividade que você está exercendo, ela precisa de habilidades técnicas, tá? Então agora eu vou te explicar qual que é a diferença da habilidade técnica para habilidade específica, habilidade especial, habilidade pessoal. Então vamos lá. Tem certas coisas que elas precisam ser feitas daquela maneira, que não há outra maneira de você fazer. Um exemplo disso é o estilete, né? A gente tem uma forma correta de usar o estilete, como você posiciona a lâmina no papel, como você posiciona seu dedo no estilete, como você posiciona o papel em relação ao estilete, e até inclusive a régua em relação ao estilete e papel. Se você não fizer dessa maneira, o que vai acontecer? Ou o estilete não vai cortar o seu papel, ou ele vai cortar de uma maneira totalmente picotadinha, sabe? Acho que você já deve ter passado por isso, quando a gente corta com estilete, ao invés de cortar, rasga o papel, fica levantando todas aquelas rebarbinhas. Então, quando isso acontece, é porque de alguma maneira você está usando o estilete de uma forma errada. Eu vou te dar um exemplo. Eu comecei dando aulas de scrapbook básico, né? O que é essa aula de scrapbook básico? É essencialmente mostrar para o aluno quais são as ferramentas essenciais que você precisa ter para desenvolver
o Scrap, para desenvolver todo o seu processo. E é muito importante que você entenda como que usa cada ferramenta, porque isso vai te poupar de muitos problemas lá na frente. Problemas não só com relação a saber a maneira correta de usar a ferramenta, mas também às vezes de ter necessidade, sabe, de comprar uma ferramenta super cara, sendo que tem uma outra super baratinha que te atende da mesma maneira, tá? Então, às vezes você fica... tem muitos casos de pessoas que acabam desistindo porque falam assim, scrapbook é muito caro, né? Mas por que é caro? Porque as ferramentas de scrapbooking são caras. E daí eu pergunto, tá, mas e qual que é a necessidade de ter todas as ferramentas? Você sabe para o que elas servem? Você sabe como que elas vão te atender da melhor maneira? E na maioria das vezes a pessoa me responde que não tem ideia, mas se tá todo mundo usando, eu tenho que ter também. Então, você saber essas habilidades técnicas te ajuda a não ser enganada lá na frente, a não cair em tentação, a não desacreditar do rumo que você está seguindo. Então, quando você tem essa coisa muito bem embasada, é muito difícil alguém ir lá e te iludir com alguma coisa de, olha, seu scrap só vai ser legal se for assim. Não, eu sei o que eu preciso para fazer meu scrap. Como torná-lo diferente é uma outra história. Isso depende só de mim. Isso depende das regras que eu vou criar. Então, voltando lá àquela história da minha aluna, né? Ela virou pra mim naquele dia de aula e essa aula dela não era nem uma aula de básico, já era uma aula que eu ensinava a fazer um álbum. Mas eu sempre gosto de voltar para ensinar o básico para as minhas alunas. Antes de fazer qualquer projeto, eu explico como que usa a base de corte, como que usa o estilete da maneira correta, como que usa a cola da maneira correta, enfim. Por que que eu faço isso? Porque a gente tem que sempre estar reforçando as habilidades técnicas. E isso vale para quem está aprendendo e para quem está ensinando. Porque a cada momento que eu vou ensinando, explicando como se usam essas ferramentas, como se usam esses materiais, isso tudo vai ficando fixo no meu cérebro. Então, meu cérebro vai entendendo que tem que fazer daquela maneira. Então, essas habilidades técnicas, elas são repetição e precisão. Quanto mais eu repito, quanto mais eu faço, mais expert nisso eu vou ficando. Então, você tem que ter habilidade técnica muito bem embasada, super forte, ela é a estrutura de tudo. Então, voltando ao caso da minha aluna. Eu expliquei que a gente ia usar estilete naquele projeto. E ela falou, Dani, eu detesto estilete. E eu virei pra ela e falei, mas por que você detesta estilete? Porque eu não sei cortar, o estilete pra mim não corta. E eu pedi pra ver o estilete dela. E quando eu fui analisar, quando eu fui fazer um teste com o estilete, que eu percebi que o corte do estilete dela, né, o fio do estilete, que a gente chama, estava completamente cego. Porque ela nunca tinha trocado a pontinha do estilete. E isso é uma coisa básica, uma coisa essencial. Quando a gente aprende a usar estilete, isso é fundamental. Quando a gente perde o fio do estilete, quando o corte fica cego, você tem que quebrar a primeira pontinha para poder afiar o estilete e continuar usando ele normalmente. Aquilo para ela foi um uau, mas é algo tão simples. E eu deixei de usar o estilete, investi numa ferramenta, numa guilhotina super cara, porque eu queria ter as minhas fotos cortadas certinhas e não me dava bem com o estilete, não conseguia fazer isso com o estilete. Então, você percebe, porque você ser uma especialista nas habilidades técnicas, como você ter todo esse processo muito bem embasadinho, traz um diferencial, traz um benefício para você. Quando você domina toda essa habilidade, quando você sabe exatamente como usar cada material, o próximo passo, que é um passo de criar sua identidade, fazer o scrap do seu jeito, se torna muito mais simples. Você tem domínio sobre aquilo que você está fazendo. O próximo passo seria só uma brincadeira em cima de todas aquelas técnicas que você já aprendeu. Um outro exemplo também é o uso de cola. Tem muita gente que tem maior preconceito em usar cola no scrapbook. E quando eu vou ver o porquê, é porque cola meleca todo o meu trabalho. Você tem essa dificuldade? Porque eu amo cola, mas tem muita gente que detesta cola. E tá tudo bem, se você detesta cola porque você já aprendeu a usar e prefere usar dupla face, ótimo, é uma escolha que você fez em cima daquilo que você já sabe, né? Em cima das técnicas. Olha, eu já testei tudo da maneira correta, usei da forma correta e pra mim, a minha opção hoje é dupla face. Perfeito, é uma colocação perfeita, é assim que tem que ser. O que não pode acontecer é de você usar desse argumento de não gosto, porque você não sabe usar. É mais ou menos o seguinte, sabe? Você fala que você não gosta de uma comida, eu detesto aquela comida. Daí a gente pergunta, tá, mas você já provou? Não, nunca provei.
Muitas vezes a pessoa vai lá, prova da maneira correta, né? Porque às vezes quando viu um preparo que não estava muito bacana, quando você vai lá e prova, né? Ah, então eu vou te levar, sei lá, não gosto de camarão, tá? Então eu vou te levar num lugar de camarão pra você provar aquele camarão e daí você vai me dizer se você gosta ou não. E daí você chega no lugar, prova o camarão e fala, nossa, que comida deliciosa. Então assim, você só pode dizer se você gosta ou não gosta, se você sabe ou não sabe, depois que você aprende, depois que você domina a técnica, né? Então é isso que o meu método, é isso que a minha maneira de criar, essa minha forma de criar propõe pra você. Que você tenha que você comece por aí, treinando suas habilidades técnicas. Com as habilidades técnicas totalmente desenvolvidas, o que a gente vai fazer? A gente vai partir para as habilidades específicas, as habilidades pessoais. Qual que é a diferença das habilidades técnicas para as habilidades pessoais? As habilidades técnicas, elas funcionam por repetição, observação. Então, observação, eu tô vendo como é que faz, né? Uma pessoa que é especialista no assunto tá fazendo e eu estou seguindo o que ela está fazendo, né? Então, é assim que funciona. Não há uma outra maneira de fazer. Então, a habilidade técnica tem que ser feita daquela maneira para dar certo. Como eu falei do tênis. Se não estiver posicionada da maneira correta na quadra, se eu não estiver segurando a raquete da maneira correta, se a minha bolinha não bater da maneira correta na raquete, enfim... Se eu não fizer o movimento perfeito, a bolinha não vai passar para o outro lado da quadra, né? Só se for por sorte, mas se for por sorte também não adianta, porque não adianta você simplesmente passar a bolinha do outro lado da quadra, né? É a mesma coisa, não adianta você só terminar uma página de scrapbooking e não ficar bacana, e não atingir, né, o seu objetivo, que talvez seja você vender, ou talvez seja você ter um trabalho que chame a atenção, né, de grandes marcas, de grandes lojas, para que você possa dar uma aula, enfim. É para isso que serve a habilidade técnica. Em contrapartida, a habilidade específica ou habilidade pessoal é a sua maneira de encarar como determinada atividade, determinado processo pode ser feito. Então é assim, eu tenho o meu método de montar uma página de scrapbook. Eu tenho a minha maneira de criar um projeto, de agrupar os elementos para desenvolver aquela página. Então eu acabo criando o meu jeito de fazer a página. Então, e isso é uma coisa que você vai sentindo segurança para fazer depois que você treina a sua habilidade técnica. Então, quando eu te proponho aqui seguir o meu método, que não precisa ser o seu método, mas a minha sugestão é que você siga meu método, para quem sabe lá na frente não criar o seu próprio método. Então, quando eu te sugiro, né, quando eu te ofereço esse meu método, é para te mostrar que isso é uma receitinha de bolo. Se você seguir essa receitinha de bolo, estiver fazendo ela da maneira certinha, seguindo todos os passos, quando der certo, você vai sentir segurança. Você vai entender que você pode criar, que você tem a habilidade de criar seu próprio método. Mas eu te garanto que se você seguir da maneira correta o método que eu sigo, esse método que eu vou te mostrar, não tem erro. Seu projeto vai ficar um projeto bacana, vai dar um resultado legal e você vai ficar feliz com o resultado. E por que eu digo isso? Porque tem certas coisas que, como eu já disse, você tem que seguir uma receitinha, né? Quando você, por exemplo, como você começou a estudar, quando você começou a escrever, como que a gente começa a fazer isso, né? A professora vira pra gente e fala, olha, pra você escrever o A, é assim que funciona. E daí ela faz um esquema na lousa, as linhas, onde tem que ir e tal. Como que a gente aprende a escrever? Por repetição e observação. A gente vai vendo o que a professora tá fazendo, observa o que a professora tá fazendo e vai, né, repetindo. Daí o que acontece? Depois de um tempo de tanto repetir, de tanto observar, a gente já sabe escrever todo o alfabeto, já sabe formar palavras. A partir daí, né, você vai ter a sua própria caligrafia. Você deve notar que não existe uma caligrafia igual a outra. Então, como que você criou a sua caligrafia? Como você criou a sua forma de escrever, né? Foi a partir de uma habilidade técnica que você transformou, que você, depois de ter dominado aquela habilidade técnica, você se sentiu seguro para ir além, né? Para criar a sua maneira de escrever. Então, o que você colocou aí? A sua habilidade pessoal, a sua habilidade específica, a sua forma de fazer. Então, como eu te falei,
A habilidade técnica, ela inclui repetição, ela inclui observação e ela inclui consistência, permanência, você repetidamente seguindo, né, aquele processo. Quando a gente vai para o campo da habilidade pessoal, já é aquele conjunto de informações que você tem na sua cabeça, que você vai conectando e coloca a sua impressão, sua forma de fazer em cima de toda aquela receitinha do bolo, né? Então, com a receitinha do bolo certo, eu já consigo controlar a temperatura do forno, já consigo, né? Até decorei o passo a passo, tá tudo muito forte na minha cabeça. Agora eu vou inventar uma cobertura diferentona. Eu vou inventar uma decoração diferentona. E mais uma vez, você só consegue isso quando você sente segurança para fazer isso. E a maneira de você sentir segurança para fazer isso é quando você domina a habilidade técnica. Então, só para você entender como funciona essa combinação de habilidade técnica com habilidade pessoal. Pensa numa árvore, tá? O tronco dessa árvore seriam as suas habilidades técnicas, é aquilo que dá embasamento para tudo que você quer desenvolver dentro daquela atividade. Os galhos seriam as habilidades pessoais, as habilidades específicas, que são as ramificações, tá? Que você vai criando a partir daquele formato, a partir daquela técnica, a partir daquele método que você aprendeu. Então a minha proposta para você é essa. Eu quero o seu tronco da sua árvore para que você tenha liberdade de ir criando todos esses galhos e criar a sua maneira de fazer scrap. Uma maneira que vai ser desestressante, uma maneira que vai ser totalmente leve, uma maneira que vai ser criativa e você pode ter certeza, vai ser totalmente diferente e única, porque vai ter você naquele processo. Você vai ter domínio sobre aquilo que você está fazendo. Daí, quando a gente fala em habilidade técnica, quando a gente fala sobre habilidade pessoal, habilidade especial, claro que vem na nossa mente a criatividade. Né? Porque não tem como você pensar que uma pessoa vai criar a sua maneira, vai montar a sua maneira de produzir scrap, vai criar o seu método de scrap, vai criar a sua forma de desenvolver uma página, se ela não tiver criatividade, né? E faz todo sentido. O que vai fazer você se diferenciar dos outros, seu trabalho ser diferente dos demais, é a sua criatividade, né? E como que a gente faz pra ser criativo? As pessoas têm uma sensação de que não são criativas, né? Muitas vezes eu ouço assim, nossa, eu me formei, eu fui para uma área de exatas porque eu não tenho criatividade. Então eu tô fazendo scrap só pra dar uma relaxada e tal. Ou que a pessoa fala, eu sou muito boa com números e não tenho nenhuma condição, não tenho nenhum dom, nenhum talento pra fazer scrapbook. Você já se sentiu dessa maneira? Como se todo mundo soubesse fazer o melhor scrap do mundo e o seu scrap fosse lá, né? Meia boca, um scrap que falta alguma coisa, né? Você olha pro seu scrap, daí você olha lá pra coleguinha que tá postando e fala, nossa senhora, mas que, né? Não chega nem aos pés, nunca vou conseguir fazer dessa maneira. Então o que eu queria falar com você a respeito da criatividade? A criatividade é uma coisa muito interessante, né? Eu vou te fazer uma pergunta. Pra você, alguma criança que você conheça não é criativa? Você acredita que exista uma criança no mundo que não seja criativa? Eu vou te responder por mim. Todas as crianças que eu já tive contato até hoje são criativas. Eu, quando era criança, era muito mais criativa do que eu sou hoje. Tenho certeza disso, né? E o que aconteceu? Por que a gente vai perdendo isso com o tempo? Se você for puxar lá para os tempos dos nossos avós, bisavós, a arte era uma coisa extremamente valorizada, né? O artesão era extremamente valorizado. Minha avó era uma costureira exímia. Ela fazia vestidos de noiva que eram dignos de... Se você fosse ver um figurino, ela chamava de figurino, né? Se você fosse ver uma revista, um figurino de noivas, sei lá, europeus, assim, você ia olhar e falava, nossa, não, é super parecido o que ela faz, é super parecido. Então ela tinha esse talento, né? Ela tinha esse dom de criar manualmente aqueles tecidos, enfim, era uma coisa maravilhosa.
Meu avô era um sapateiro também, um sapateiro muito reconhecido. Acho que até o último dia da vida dele ele tinha encomendas de sapato. E era uma coisa assim que era totalmente manual. Ele costurava na mão. Ele tinha até o dedo um pouco tortinho, de tanta força que ele fazia para costurar. Ele não tinha nenhuma máquina específica, era tudo manual. E isso era o diferencial dele, né? Com o passar do tempo, e isso eu digo inclusive na geração da minha mãe, por exemplo, o que os pais se preocupavam, né? Porque meus avós vieram com a minha mãe de um período de guerra lá da Itália, e o que eles trouxeram com eles? Essa necessidade de eu preciso ter segurança, né? Eu preciso ter uma garantia de que eu não vou ficar trabalhando o resto da vida, né? Eu preciso ter uma base financeira, porque eu não posso passar por dificuldade, né? Já estava fugindo de uma guerra, totalmente sem garantias alguma. Então, eles foram passando para a geração seguinte, no caso, a minha mãe, os meus tios, que era importante que eles tivessem um emprego, principalmente se esse emprego fosse numa empresa grande. A minha mãe foi secretária executiva de um banco super bacana e ela até quando eu era pequena, passei muitas vezes por isso, de ela ficar até mais tarde trabalhando, enfim, porque ela tinha essa garantia, ela trabalhava em busca dessa estabilidade, né, de ter uma aposentadoria garantida lá no final da vida dela, né? Então, apesar disso, a minha mãe sempre foi uma pessoa muito ligada ao manual. Ela fazia tricô, ela fazia crochê, ela pintava, enfim. Essa questão do artesanato era muito ligada a ela. Só que não era uma coisa que ela foi fazendo isso porque meus avós, né, ensinaram isso pra ela tinha isso em casa, mas não era algo que ela era cobrada, né? Não era algo que ela foi desenvolvendo porque o trabalho dela era outra coisa, né? Então, o que acabou acontecendo? Na geração seguinte, que sou eu, meus irmãos, além de você ter que trabalhar numa empresa que fosse boa, você precisava ter uma formação, porque assim, como tinha muita gente procurando emprego nessas empresas, quanto mais especialização você tivesse, quanto melhor fosse a sua formação, mais garantias de que você teria uma carreira de sucesso. E daí, né, nesse meio tempo, o que foi acontecendo? Aquela questão da arte, do artesanato foi se perdendo. Eu tenho uma certa habilidade, eu via minha mãe fazendo e acabava fazendo também, mas você vê que a diferença entre a época da minha avó pra minha hoje, assim, é muito menor, né? Minha mãe fazia pães, minha mãe fazia, né? Os pães eram maravilhosos, as blusas que ela fazia eram maravilhosas. Eu não sei fazer nada disso, né? Por quê? Porque não fui estimulada a isso. Não foi estimulada da maneira que ela foi. Então isso foi se perdendo com o tempo. Então pode ser que você, né, seja uma geração um pouco depois da minha, em nenhum momento teve isso estimulado. E agora você tá aqui procurando uma maneira de resgatar isso. Independente se sua família teve isso ou não, independente se você tem habilidade ou não, você quer resgatar isso que foi lá atrás, entendeu? Que veio com o ser humano, essa habilidade de criar, essa habilidade de ser criativo, né? De colocar a mão na massa e fazer as coisas acontecerem. Então isso é intrínseco ao ser humano. A gente tem essa necessidade de ter o artesanato, de ter um manual. Isso é bom, isso além de ser terapêutico, é uma maneira da gente deixar um legado, deixar um pouquinho da gente na criação da gente, sabe? Nada contra quem resolve trabalhar numa empresa. Eu, por exemplo, meu marido é servidor público e isso é o que ele gosta, ele não faz questão de colocar a mão na massa. Eu não conseguiria ser, porque eu tenho necessidade de colocar a minha mão, entendeu? Independente se eu tenho dom ou não pra isso, eu gosto, me faz bem colocar a mão na massa, né, fazer algumas coisas. O meu marido é muito do comprar, eu quero isso, eu vou comprar. Eu sou da pessoa que assim, e se eu tentar fazer? Eu gosto de fazer. E tá tudo bem ele ser assim e eu ser assim, só que a partir do momento que eu me sinto bem fazendo artesanato, que eu acho que eu posso contribuir de alguma maneira fazendo meu artesanato, eu vou trabalhar para isso, né, eu vou desenvolver as minhas técnicas, eu vou desenvolver os meus métodos, eu vou colocar para trabalhar aquele potencial que eu tenho e que muitas vezes eu acho que eu não tenho, né? Então a gente se engana, só porque a gente não treina, né? A gente não tá conseguindo fazer agora, a gente acha que a gente não tem dom. E eu posso te dizer, o talento, o dom, ele precisa de um método, tá? Posso te dizer assim, que é uma pessoa talentosa, eu vou chutar assim, mas não vai fugir muito disso.
80% do que ela consegue, 80% do talento dela é formado pelo método e 20% pelo dom. Tem pessoas muito criativas que acabam não sendo tão boas na área que elas desenvolvem, né? Na área que elas se propõem a seguir. Por quê? Porque elas não têm um método, né? Elas podem ter aquela criatividade maravilhosa, só que esse monte de ideias bagunçadas na cabeça, elas não conseguem ter essa conexão. Então, para ter essa conexão, ela precisa de um método. Em contrapartida, podem ter pessoas que acham que não tem criatividade alguma, o que eu já falei que é mentira. Porque se você tá aí ainda achando que não tem criatividade, calma, que eu vou te mostrar que você está enganada. Então, e essa pessoa que acha que não é criativa, se ela tem um método muito bem certinho, entendeu? Fica tudo mais fácil, fica muito mais simples dela criar, né? Ela vai tendo ideias muito mais espontâneas, né? Então, quando a pessoa fala que ela não é criativa, eu peço para ela recordar, né, quando ela estava lá no jardim da infância, né? Quando a professora dá um papel e fala para ela, olha, agora você vai ter... Eu nem vou usar uma pessoa subjetiva, vou usar você mesmo. Quando a professora, não sei se você vai lembrar, mas tenta puxar, né, pela mente aí. Quando você estava no jardim da infância e a professora te deu um papel e uma caneta e falou assim, desenha pra mim como é que foi, né, o seu final de semana. Então, o que você vai fazer, né? Que a criança, ou que você na época deve ter feito, que a maioria das crianças fazem. Ela não tem um catálogo para olhar, ela não tem um amiguinho para olhar. Ela tem o quê? A memória, né? Ela tem a imaginação. E ela junta tudo isso, né? Ela mistura tudo isso. Com a criatividade dela, ela coloca no papel aquilo que ela lembra que aconteceu. E ela vai lá e cria. Ela não fica criando empecilhos. Ela não tá preocupada se o trabalho dela vai ser melhor do que o do amiguinho. Claro que criança tem essa competição e depois de pronto eles vão comparar. Mas na hora de criar, que é a hora mais importante, na hora de colocar no papel, ela não tá preocupada com o que tá acontecendo lá. Ela tá envolvida, né, com aquele processo. Ela tá participando, só importa o desenho dela. E o desenho dela, ela vai fazer de tudo para ser o melhor desenho do mundo. Ela não tem técnica, ela não tem, não tem nada disso, né? Um exemplo também que eu posso dar para você é quando eu sou formada em arquitetura. Era meu sonho fazer arquitetura. Então eu achava que para fazer arquitetura bastava gostar de desenhar. Conclusão, eu cheguei na faculdade de arquitetura. Aliás, antes de chegar na faculdade de arquitetura, você tem uma prova de habilidade específica, né? O que é habilidade específica? A pessoa tem que desenhar, né, o que foi pedido. E no meu caso, era desenhe seu pé. Gente, eu suava frio, você não tem ideia. Desenhe o seu pé. Naquele momento, bastava eu gostar de desenhar? Bastava eu ter desenhado a minha vida inteira? Não. Isso não fazia diferença alguma. Por quê? Eu não tinha técnica, tá? Conclusão, eu tirei acho que 2 na prova de habilidade específica. Eu só consegui entrar na faculdade por quê? Porque a minha nota em redação era muito boa, porque eu tinha minha vida inteira, né, treinado redação, eu tinha feito um cursinho. E isso acabou, né, contribuindo com um problema que eu tinha. Eu não sabia desenhar, né? Eu só amava desenhar. É parecido com você, né? Eu acredito que você deva passar por isso se a sua dificuldade é criar. Você ama fazer scrap, você é apaixonada pelo scrapbook, mas na hora de colocar no papel, o negócio não vai. É a mesma coisa eu tentando desenhar o bendito do meu pé, né? Não saía, ficava a coisa mais ridícula do mundo. E eu olhava pro lado, meus amigos desenhando aqueles pés, né? Que parecia vindo daqueles quadros maravilhosos que a gente vê em museus. Eu falava, gente, o que eu tô fazendo aqui? Né? Eu entrei na faculdade, como eu disse, por uma questão de ter ido bem em outras matérias. Na primeira semana, o exercício era: sente-se em frente a um prédio da faculdade que eu fiz. Na época eu morava em São Paulo, eu fiz Mackenzie, eu não sei se todo mundo conhece aqui, mas para quem não conhece, Mackenzie é um prédio, tem um campus muito tradicional, os prédios são bem detalhados. E o desafio que me foi passado foi o seguinte, foi passado para mim, para todos os meus, né, colegas, era: sem-se escolher um prédio, sente-se na frente do prédio e desenhe. Eu fiz a mesma coisa que eu fiz quando me pediram para desenhar meu pé. Ou seja, eu falei, eu não sei por onde eu começo. Eu não tinha um método,
né? Eu tinha vontade, eu gostava, mas eu não tinha um método. Conclusão, tinha uma semana de faculdade, eu virei pra minha mãe e falei, mãe, eu quero desistir. Tá, mas por que você quer desistir? Não, mãe, eu quero desistir, eu não levo jeito pra isso. Não tenho capacidade de ser arquiteta. Eu estou escolhendo a profissão errada. E minha mãe, pacientemente, virou e falou, calma, tenta mais um pouco. E é isso que eu quero te propor aqui. Não desista, tente mais um pouco. E por que eu estou insistindo para você, caso tenha passado pela sua cabeça desistir? Não desista, tente mais um pouco. Eu vou te explicar o que aconteceu comigo. Passou essa primeira semana de muito estresse, né? Eu tô suando aqui, que agora como eu tava suando na época, né? Eu não conseguia dormir, eu não conseguia comer. Eu falava, gente, eu não acredito que eu fiquei minha vida inteira, sabe, estudando pra entrar nessa faculdade pra desistir. Eu não vou desistir, né? Nem que for pela minha mãe, mas eu não vou desistir. Passou a primeira semana, foi feita e a gente tinha que mostrar os trabalhos pra avaliação. Já tinha passado por tanta, né? Tava tão envergonhada de estar ali, me sentindo incapaz, enfim. Tudo bem, peguei e vamos em frente. Mostrei pro meu professor desenho, ele falou legal e tal. Terminou de ver todos os trabalhos, ele falou, agora eu vou ensinar pra vocês como se faz um desenho de observação. Quais as técnicas que você precisa usar pra fazer um desenho de observação. Proporção, enquadramento, distanciamento, como que é a perspectiva. Eu olhei e falei, não acredito. Como é que pode? Eu tenho isso assim dentro de mim, mas eu jamais imaginei que tinha um método para fazer isso. Eu achava que era, né? Ai, vai surgir aqui um Picasso e eu vou desenhar, vai um Michelangelo aqui, eu vou modelar. Enfim, eu achava que essas pessoas tinham essa, né? E o que eu comecei a perceber é que existia método, existia a técnica. E esses métodos e essas técnicas só existem porque vieram pessoas antes que estudaram para isso, que criaram teorias, que criaram, mais uma vez, um método para facilitar todo aquele processo, né, trabalhoso, cansativo, doloroso da criação. Elas foram, né, depois de que elas foram fazendo, que é a repetição, né, a constância. A partir dessa repetição, dessa constância, elas foram criando uma habilidade técnica. Elas colocaram pra gente, olha, se você fizer desse jeito vai dar certo, tá? Daí se você vai querer usar no seu desenho, tô usando ainda a faculdade pra comparar, se você quiser usar no seu desenho ou caneta nanquim, ou lapiseira, ou até uma caneta Bic, aí já é a sua habilidade específica, é a sua habilidade pessoal. Você dominando a técnica, você faz o desenho do jeito que você quiser, que vai ficar perfeito, vai ficar lindo, vai ficar inteligível, vai ficar maravilhoso. Então, quando eu falo para você sobre não desistir, sobre conhecer todas as habilidades técnicas, para você ter liberdade de criar do seu jeito, da maneira que você quer, ir além, entendeu? É sobre isso que eu estou falando. E outra coisa, quando você diz para mim que é nova no scrapbook, comecei agora, né? Como que eu vou? Será que um dia eu chego no nível daquela, né, expert, daquela pessoa que eu admiro pra caramba, né? Isso vai demorar um tempo absurdo pra... Ela tá no mercado há muito mais tempo, né? Ela tem muito mais renome. E é isso que eu quero te propor. Eu estou há 16 anos no mercado. Eu acertei, eu errei, eu fiz da maneira que deveria, eu fiz da maneira que não deveria, né? Muitas vezes eu sabia a maneira que eu deveria fazer, fui testar outras maneiras para ver se daria certo, até entender que, não, certas maneiras eu tenho que manter, outras maneiras eu posso mudar. E eu tô aqui para te mostrar que você pode encurtar esse caminho. Eu poderia ter encurtado esse caminho se eu tivesse seguido um método, se eu já tivesse alguém que tivesse vindo antes e falasse para mim, olha, tá aqui, é assim que faz. Só que eu comecei a fazer scrap numa época em que no Brasil era praticamente novidade. O scrap tinha chegado aqui, não sei, há 1 ano, 2 anos, né? E tudo que a gente foi aprendendo, tudo que a gente foi fazendo, a gente foi uma troca, né? De quem estava começando. Então a gente ia né? Acompanhava um pouquinho do trabalho do pessoal lá de fora, acompanhava um pouquinho do pessoal que estava fazendo aqui, mas era tudo muito na tentativa e erro, né? Então, quando eu não tinha um pessoal que tinha vindo antes, eu não tinha profissionais, designers que tivessem vindo antes para me mostrar
como é que faz. Então hoje eu tô te propondo o seguinte, eu tô há um tempo, tô te mostrando o caminho das pedras. O que você tem que fazer é confiar no método que eu tô passando pra você e tentar. O máximo que pode acontecer é você falar, não é o scrap que eu quero pra minha vida. Mas o que não vai acontecer é você virar pra mim e falar assim, não dá certo, tá? E quando você diz pra mim que não faz scrapbook há muito tempo, né, ou que nunca fez scrapbook, ou que o tempo que você tá é muito curto pra você já ter esse reconhecimento e tal. Quando eu comecei a fazer scrap, as pessoas me perguntavam, Dani, como você descobriu o scrapbook, né? De primeiro momento, a minha ideia, o meu impulso era dizer, então eu fiz scrap, comecei a fazer scrap em, sei lá, 2004, quando eu descobri um fórum de scrap e descobri que aqueles álbuns que eu fazia eram, na verdade, scrapbook. Foi aí que eu descobri o termo e foi aí que eu comecei a fazer scrap. Com o passar do tempo, quando a gente vai descobrindo, né, quando a gente vai desenvolvendo as nossas habilidades específicas e vai criando, né, a nossa visão sobre o que é scrapbook, eu comecei a perceber que eu já fazia scrap antes disso, né? Porque se a gente for procurar no Google o que é scrapbook, né? Então você, de primeiro momento, a primeira frase que talvez apareça lá, faz tempo que eu não procuro no Google, mas eu acredito que seja algo semelhante a isso, né? São álbuns decorados, né? E falar álbuns decorados, é uma técnica de decoração de álbuns, enfim, com papéis decorados, blá blá blá. Se você for mais além, o que eles vão falar? Né? Se você for perguntar para uma pessoa que faz scrap, se você for perguntar para mim o que é scrapbook, eu vou te dar a minha denominação. Para mim, scrapbook é uma maneira de você registrar momentos, sensações, né, que você viveu em um álbum, tá? Com foto ou não. Na época, quando as pessoas me perguntavam, era registrar através de fotos, em álbuns, as nossas sensações, os nossos momentos, os nossos sentimentos, né? Enfim, pra mim, scrapbook era isso. Então, eu falei, caramba, eu fazia isso, né? Antes de fazer o álbum em si, eu fazia isso. Eu tinha as minhas agendas não sei se vocês já tiveram isso, acho que se você é da minha época, tem entre uns 30, 40 anos, assim, um pouquinho mais, um pouquinho menos, você já deve ter feito isso. Eu, todo ano, tinha que comprar uma agenda. E não era uma agenda pra me planejar. Essas minhas agendas eram diários, né? E lá eu contava tudo, né? Contava meus sentimentos, contava um momento que eu tinha vivido. A minha agenda começava o ano assim, né? E terminava desse jeito, né? Parecia uma bíblia. Porque eu colocava naquela agenda tanta coisa. Eu colocava o ingresso do parque de diversões que eu fui, eu colocava o bombom, né, o papelzinho de bombom que eu tinha ganho de alguém. Então assim, minha agenda, né, tanto que depois de um tempo meu pai pegou as minhas agendas, tinha até bicho, porque tinha resto de tanta coisa lá, que até bicho tinha dentro daquelas agendas, né. E naquele momento eu tava fazendo scrapbook, porque caramba, se scrapbook é o registro dos momentos, é o registro das minhas emoções, é o registro dos meus sentimentos, aquela agenda não deixava de ser um scrapbook, né? Então, as pessoas começavam a me perguntar, quanto que você começou a fazer scrapbook? Quando eu comecei a fazer as minhas agendas diárias. Tá, daí passou um tempo, minha filha nasceu, e um dia eu tava desenhando com ela, e ela fez 3 bonequinhos, o bonequinho segurava alguma coisa, e eu falei, Cecília, o que você tá desenhando, filha? Ela falou, mamãe, eu tô desenhando aqui o nosso final de semana. Tá, nosso final de semana? Sim, olha, a gente foi no parque, o papai tá segurando sorvete, você tá segurando balão, e eu tô aqui, né, e sou eu aqui no meio. Daí eu notei que tinha como se fossem lágrimas, né, mas eu não quis falar, falei, ai, o que tem aí embaixo dos seus olhinhos, filha? Ah, eu tava chorando porque eu não queria vir embora. Então assim, eu comecei a perceber que, caramba, se eu digo para as pessoas que scrapbook é um registro, né? Aquilo era um registro, né? Das minhas emoções. Então, ela conseguiu colocar os olhinhos dela chorando, meu marido com a carinha feliz, eu com a carinha feliz, das emoções, né? Então, é registro das emoções e dos momentos. Então, ela me falou, era um momento, a gente estava no parque de diversões, né? Através de fotos. Daí é que veio uma questão pra mim.
Por que através de fotos, né? Ela estava registrando tudo lá. Não tinha fotos, mas tinha a representação, a minha representação, a representação do meu marido, a representação dela. Então por que não, né? Por que precisa de fotos? Então quando eu falo para você que a sua maneira de fazer scrapbooking, ela é essencialmente sua, que você não deve seguir regras impostas sem o menor sentido, eu tô falando exatamente disso. A minha filha fez um scrap, ele não tinha um journaling que há pouco tempo atrás, o journaling era item obrigatório. O que era o journaling? Você escrever o que era aquele momento, você escrever e tal. Ele não tinha journaling. Claro que depois eu fui lá e fiz um journaling para eu não esquecer. E eu acho que é importante por isso, porque eu faço scrap para isso, para ter esses momentos registrados e para daqui a algum tempo eu poder rever aquilo, né, junto com a minha filha e mostrar, olha, esse foi o momento que você viveu, esse foi o momento que você registrou. Então eu coloquei um journaling, né, a partir do que ela me passou. Então, se a gente começa a pensar nisso, esse é meu modo de fazer scrap, é registrar tudo isso ao meu modo, você vai abrindo um leque de opções. Você vai se desprendendo de certas obrigações, de certas imposições que muitas vezes não fazem o menor sentido, né? Então, quando eu te proponho, né, e quando eu te digo, você já fez scrap, você faz scrap desde que você se conhece por gente, é disso que eu tô falando. É normal, vem lá do ser humano registrar os momentos, né? Se a gente for lá para o tempo das cavernas, a gente vê que tem registros, né, nas cavernas dos nossos ancestrais, colocando, né, como que foi o dia deles, o que aconteceu, você consegue identificar através de desenhos. E a ideia do scrapbook é isso, é transformar tudo isso numa história, é passar para suas gerações futuras aquilo que você está vivendo, tá? Um exemplo muito interessante disso é o que a gente está vivendo hoje, né? Nós estamos vivendo uma pandemia. Você já parou para pensar como é importante que a gente registre tudo isso para passar para as nossas próximas gerações, para passar para os nossos bisnetos, né? Para os nossos netos, bisnetos, tataranetos, tudo que a gente viveu? Você consegue perceber a importância do scrapbook, que muita gente fala que não, é simplesmente picar papel. Não, não é simplesmente picar papel. É você mostrar aquele momento histórico. É você mostrar como que você viveu aquele momento histórico. Porque uma coisa, se a internet for mantida, né, até lá, eu acredito que vá, né, não tem porquê não estar mantida. Hoje a gente tem um acervo muito mais rico, né, de informações históricas. Ela vai ter como foi um olhar técnico, um olhar jornalístico sobre o momento. Só que hoje, se eu tivesse um registro, tá, do que meu avô viveu na guerra, do que meu avô viveu vindo, né, da Itália para o Brasil, se eu tivesse um registro, né, através de fotos, através dos relatos que ele escreveu, nossa, para mim isso seria um material extremamente rico. Eu gostaria muito que ele pudesse ter conhecido, né, de alguma maneira o scrapbook, né, que ele pudesse ter registrado isso para mim, porque isso para mim seria de um valor assim imensurável. Então, quando alguém vira para você e fala assim, o scrapbook é só papel, né, o scrapbook é um trabalho que não tem valor, né? Porque muitas vezes a gente deixa de ir além do scrap, deixa de se dedicar ao scrap ou transformar talvez o scrap num trabalho. Por quê? Né? Porque a gente acha que é sem valor. Porque você acha que não precisa de uma formação técnica para fazer o scrapbook. Então, quando você começa a perceber a importância que o scrapbook pode ter na sua vida e na vida das pessoas que vão ter contato com aquilo, você vê que, assim, não faz o menor sentido você desvalorizar o seu trabalho. Muita gente que passou pelo scrap que eu conheço deixou de fazer scrap, por quê? Porque muitas vezes elas eram até muitas mesmo, tinham um trabalho bacana, tinham uma técnica bacana, eram renomadas e de repente elas simplesmente sumiram, tá? E por que eu entendo hoje que muitas delas desistiram? Porque talvez, tá? Não digo todas, mas muitas delas talvez estivessem pelo motivo errado. Estivessem simplesmente pensando, olha, eu quero fazer scrap porque eu quero ganhar dinheiro fazendo scrap. Tá?
E, em contrapartida, outras que talvez não tivessem tanto destaque, né, que estavam lá fazendo o seu trabalho constantemente, insistentemente, né, desenvolvendo ele um pouquinho mais e tal, aos poucos, estão até aí, né, estão até hoje aí. Hoje, assim, às vezes, muitas delas, né, despontaram, estão fazendo um enorme sucesso. Por quê? Porque elas tinham um propósito para fazer scrap. O scrap delas tinha história, tem um significado. Não é simplesmente ganhar dinheiro fazendo scrap. É além disso, né? É um propósito, é um motivo que te faz criar, é um motivo que te faz ir além. Se você não tem esse propósito, o que acontece? Você desiste. Na primeira dificuldade, você desiste. Se você não tem um resultado que você quer naquele momento, né, no prazo que você estabelece, o que acontece? Acaba acontecendo? Você desiste, né? Então, e se você for parar para pensar que, como a gente já falou, o scrap é uma coletânea de momentos, registros, emoções, não dá para você encarar o scrap como uma coisa simplesmente técnica, né? Eu vou fazer trabalhos bonitos para ganhar dinheiro. Eu quero aprender uma maneira de divulgar meu trabalho e ganhar dinheiro. Se você está indo por esse caminho de como divulgar, né, simplesmente vou fazer um marketing, vou contratar uma pessoa que vai cuidar do marketing da minha empresa, das minhas redes sociais, vai fazer fotos bonitas, os meus produtos vão estar expostos de uma maneira maravilhosa, não vai dar certo. Porque scrap não é isso. E isso eu já junta com uma outra questão, tá? Você percebe que tem uma coisa ligada com a outra? Tá tudo ligado entre si? Não são assim questões jogadas. Você percebe que tem uma conexão entre tudo isso, né? Então, o que acontece? Você começou a fazer scrap, digamos que você decidiu que você ama aquilo, que é uma maneira bacana de você ganhar dinheiro, seja tornando isso como seu negócio principal, seja complementando sua renda, enfim, você decidiu que aquilo é bacana, que você tem que investir naquilo. Então, o que você precisa? A primeira coisa que você precisa, né? Além de mostrar seu trabalho, conquistar os seus clientes. Então, o que você pensa? Então eu vou divulgar meu trabalho, eu vou fazer umas fotos bonitas e tal, e vou postar lá no feed. Eu não sei você, mas muitas vezes eu entro em alguns feeds que estão todos organizadinhos, né? Tudo muito certinho, você fala, nossa, né? Que coisa mais maravilhosa. Só que a pessoa ou tem poucos seguidores, ou desiste, ou fala, putz, não deu certo, eu segui essa fórmula que todo mundo tá falando, de ter o feed organizadinho, não deu certo. Por quê? Porque as fotos podem estar maravilhosas, mas quando você vende scrap, você não vende o álbum, você vende o porquê você faz o álbum. Consegue entender? Você consegue notar essa diferença, né? Quando você vai oferecer o seu projeto de scrap, seja para o seu cliente final, seja para uma aula que você vai desenvolver, ou simplesmente eu não quero fazer nem aula, por enquanto eu não quero dar aula, por enquanto eu não quero vender o meu produto, eu quero ter um Insta que talvez futuramente vire meu negócio, talvez eu perceba que isso é um caminho e vire meu negócio. Então não adianta você virar e colocar, olha, eu fiz esse álbum de scrapbook, eu usei o material tal, eu usei a técnica tal, essa coleção é lançamento, ninguém aqui no Brasil usa. Posso ser muito sincera com você? Ninguém liga. Quem vai ligar é quem? É a sua concorrente. Quem vai ligar é quem? Você. Porque você fala, não, eu preciso usar o papel que é lançamento. Eu preciso usar o papel que ninguém tá usando. E eu te pergunto, pra quê? Né? Você não precisa inventar roda. O segredo do seu sucesso, ou o segredo de você se destacar, é você olhar para o que todo mundo tá olhando, mas de um jeito diferente. É você colocar o seu motivo, o seu propósito naquilo que todo mundo tá fazendo igual. Fazer álbuns bonitos, muita gente faz. Fazer álbuns com materiais bons, todo mundo faz. Isso não é o diferencial, isso é pré-requisito. O que vai fazer o seu cliente notar que o seu álbum é realmente exclusivo, seu álbum é especial, é o que te motiva a fazer aquele álbum, é o que ele vai receber quando ele ganhar aquele álbum,
né? E quando você vai entregar aquele álbum para ele não tá preocupado que coleção você usou, que cursos você fez, se você fez cursos no Brasil ou se você fez cursos no exterior. Ele não tá preocupado se você é formado em arquitetura, se você é formado em direito, se você não tem formação nenhuma. Ele quer sentir que você, quando desenvolveu aquele álbum, se conectou com ele. Ele quer sentir que a história que você contou lá é a história dele. E como que você consegue isso? Se conectando com os clientes corretos. Tá, Dani, legal. Me conectando com os clientes corretos. Isso é o que todo mundo quer, isso é o mundo ideal. Mas como eu, né, que tô começando, faço para me conectar com os clientes corretos? Primeira coisa, você não tem que agradar todo mundo. Não tem, tá? Então, se você falar pra mim, ai, mas eu posto meu trabalho e ninguém curte, né? Ou eu posto, sei lá, fulana tem tantas curtidas e eu tenho tantas curtidas. Primeira coisa, esquece a fulana. Foca em você. O seu maior concorrente é você mesma, tá? Quando você tá seguindo a fulana, seguindo uma tendência, você já tá lá atrás. Você tem que entender como você quer se diferenciar. Você quer se diferenciar cobrando um preço mais barato? Ou você quer se diferenciar fazendo o trabalho de scrap mais lindo de todos para você e para o seu cliente? Eu não sei você. Eu prefiro me diferenciar pelo trabalho mais lindo e diferente de todos, né? Por que eu prefiro? Porque essa pessoa, meu cliente, que entendeu que o meu trabalho é o diferente, é o exclusivo, ele vai entender o valor do meu trabalho. Ele não vai ficar, né, mendigando desconto. Ele vai entender que o que eu vou passar para ele tem valor. E o valor do meu trabalho não é o papel que eu estou usando. O valor do meu trabalho não são os cursos que eu fiz. Daí a gente volta para aquilo que eu falei lá no começo, né? Lá naquele vídeo lá no começo, que desenvolver habilidade técnica é fundamental para você. É importante para você. Para o seu cliente não faz diferença nenhuma. Para o seu cliente faz diferença como você pegou essa habilidade técnica, juntou com a sua habilidade específica e traduziu tudo aquilo que ele estava pensando no projeto. E como que você faz isso? Não agradando todo mundo. Porque não adianta todo mundo amar o seu trabalho. Primeiro que você não vai conseguir atender todo mundo. Eu acho que assim, cliente potencial em scrap, você tem em qualquer área. Todo mundo quer ter um álbum registrando o momento de nascimento do filho, ou seu casamento, ou um momento importante da vida. Todo mundo quer ter. Independente se a pessoa quer no computador, se ele quer impresso, é uma lembrança importante. Talvez ele não saiba que ele queira aquilo. Mas se você mostrar o que é aquele álbum, olha, você gosta de ter álbuns, você gosta de ter tudo registrado, você gosta de sentar com a sua família e lembrar de momentos importantes, sabe? Todo mundo acho que gosta disso. E eu vou te mostrar, vou te explicar a diferença de como você talvez esteja vendendo o seu produto e como talvez você deveria estar vendendo. Como você deveria estar vendendo, né? Eu vejo muitas vezes que quando alguém vai postar um trabalho, olha, eu faço esse álbum e tal, quando a pessoa posta, né, mostra lá um pouquinho do trabalho, o que ela fala, né, como eu já falei pra vocês. Aqui eu fiz um álbum 30x30, tem shaker box, ele é interativo e tal. O seu cliente, ele não vai querer saber disso. Ele não sabe nem o que é shaker box, na maioria das vezes não faz nem ideia do que seja shaker box, entendeu? Daí ele vai olhar e falar, legal, mas quanto? Não, tá caro, eu vou ver se eu encontro mais barato. Vou ver se alguém que faça o shaker box que ela falou, qual é outro termo que ela usou aí, ela usou interativo e tal. Vou ver se eu consigo alguém que faça as mesmas técnicas por um preço mais barato. Por quê? Porque a habilidade técnica todo mundo tem que ter. Então, gera essa competitividade. Vou ver quem tem a mesma técnica e faz mais barato. É diferente de você colocar pro seu cliente o seguinte: então, os meus álbuns contam as histórias da vida, tá? Contam as histórias da sua vida, os momentos que você viveu com a sua família, de uma maneira que isso vai ficar para sempre. É uma maneira de eternizar momentos que você tem hoje, você teve ontem, para as futuras gerações. Imagina o seu neto olhando esse álbum e conseguir viver um momento onde ele nem existia. Imagina a emoção que seu neto vai ter quando se deparar com um álbum desses. Imagina, é a mesma sensação que você teria se você tivesse tido contato com um álbum do seu avô, o álbum da sua avó.
Então, assim, quando você mostra para a pessoa a sensação que ela vai ter daquele projeto, a sensação que ela vai ter quando adquirir aquele produto, você automaticamente entra numa parte do cérebro da pessoa que você se conecta com ela, se conecta com as emoções dela. É aquilo que ela pensa, caramba, é isso que eu preciso e eu nem imaginava que eu precisasse disso. Porque aquilo traz prazer, aquilo traz bem-estar, né? A gente fala que é a zona límbica do cérebro. Quando você consegue se conectar com essa zona límbica do cérebro do seu cliente, você chegou no mundo ideal. É a partir daí que você consegue um cliente que ele vai ser fiel, um cliente que ele vai pagar pelo seu trabalho, que ele vai se identificar com você e vai aceitar. Ele vai te deixar livre para você criar, porque ele sabe que você tem como chegar naquilo que ele está procurando. Que ele não faz ideia de como chegar, mas você está mostrando para ele. Então, sabe essa sensação? Você gostaria de ter essa sensação? Eu tenho como te mostrar, eu tenho como te levar a essa sensação. Eu tenho como fazer você chegar a essa sensação. Caramba, eu quero essa sensação. Vocês entenderam a diferença? Você não está oferecendo um produto, você está oferecendo uma experiência. E é muito bonito, a gente ouve, né, as pessoas falarem muito de, então eu vou te mostrar, eu vou te apresentar, eu vou te oferecer uma experiência, só que isso é bacana até a página 2, né, porque a pessoa tem um discurso muito bacana em relação a isso, mas muitas vezes ela peca, né, porque você vai mostrar sensações, quais são essas sensações? Não sei, eu vou te dar uma experiência, você vai ter uma experiência, Se você não mostra para o seu cliente qual vai ser a experiência, se você ficar nesse suspense de, então aqui, os meus projetos são uma experiência, você entra num outro caminho, que é meio obscuro. Então experiência, mas essa experiência é boa ou essa experiência é ruim? Não, eu não vou arriscar. Então você tem que deixar bem claro, você tem que fazer seu cliente entrar nesse processo, tem que fazer essa conexão do seu cliente com o seu trabalho. O meu trabalho te proporciona isso, tá? Não é só papel. E quando a gente fala que não é só papel, você já deve ter ouvido, caso você me siga, se não segue no Instagram, enfim, eu bato muito nessa tecla de não é só papel, não é só papel, não é só papel. Se você entendeu que realmente não é só papel, porque você ama scrapbooking, então você precisa encarar que, da mesma maneira que você percebe que não é só papel, como que você faz seu cliente entender que não é só papel? Apresentando o seu trabalho de uma maneira correta. Não adianta para você não ser só papel, sendo que na hora que você vai apresentar seu projeto, seu trabalho, vai divulgar o seu trabalho no Instagram, vai vender uma aula, você age como se fosse só papel. Se você agir sendo só papel, como se fosse só papel, o seu cliente vai entender, é só papel, entendeu? Vou procurar alguém que faça a mesma coisa e que cobre mais barato. Você entende a diferença? Você consegue sentir que assim, é completamente diferente? Você está vendendo o mesmo produto, mas assim, quando você oferece para o seu cliente, você não pode oferecer o produto. Você tem que oferecer o porquê, você tem que oferecer as sensações, tem que oferecer as emoções, tá? Então, para você entender, você conseguiu compreender como tudo tá ligado, né? Essas limitações que você coloca, essas questões, né? De eu não sou criativo, como isso tá ligado a você se libertar, né? Das amarras que te impedem de ser criativo. A questão de como você se conecta, né? Então, tem tudo a ver com o que tá dentro de você, tem tudo a ver como você coloca isso pra fora, tem tudo a ver como você trabalha todo esse processo, como você desenvolve a sua maneira de criar. E a sua maneira de criar precisa ter um método. Por mais que seja criativo, por mais que seu negócio seja criativo, ele precisa de um método. Não existe essa falsa ideia que a gente tem, eu tenho, talvez você tenha, quando você vê alguém que é muito bom no que faz, de que assim, as ideias surgem como um pff, né? Já falei sobre isso, como num piscar de olhos. As ideias, elas não surgem como num piscar de olhos, elas não surgem, né, organicamente, né? Não vem assim, você tá lá sentada, você mentaliza e vem a ideia. Não, pode ser, até ser que você tá tomando um banho, veio uma ideia legal, mas não é que ela surge do nada, né? É o seu cérebro relaxando e fazendo as conexões. Você pode perceber que assim, muitas vezes você tá lá no banho, né? Ou, sei lá, tá num projeto, não sai, fala, não, vou dormir, amanhã eu termino. Você acorda no dia seguinte, a sua visão para aquele projeto tá completamente diferente.
completamente diferente. Parece que assim, nossa, como eu não pensei nisso antes, né? Aquele projeto que estava parado, você vai lá e finaliza. Por quê? Porque o cérebro, ele precisa desse descanso, né? Ele precisa se organizar. Hoje é muito fácil a gente ter referências, nosso cérebro está bombardeado de informações a todo momento, a gente segue todo mundo que a gente ama, que a gente admira, tal. Então assim, se você quer fazer um projeto tal, você vai lá, busca, né, no Pinterest, procura no Instagram, tá lá, ó, faça assim, né? E muitas vezes você vai pegar, até se você copiar, falando, não, vou copiar, não fica bom, né? Não dá e tal. Nosso cérebro, como eu disse, ele está bombardeado de informações, ele está sobrecarregado de informações e isso te impede de ter novas ideias. Então o cérebro precisa de respiros. E o que são esses respiros, né? Eles são, primeiro, você não focar só no trabalho, por isso que a gente fala que é tão prejudicial você ficar pensando em trabalho 24 horas por dia. Não que isso só não faça bem para sua saúde, não. Ele não faz bem, inclusive, para sua produção, para o seu trabalho em si, porque seu cérebro não tem tempo de processar as informações, de separar o que é ruim do que é bom, não, ele vai trabalhando meio que no automático, chega uma hora que, né, ele pira, né, só você vê o que tem de gente sofrendo aí por burnout, porque assim, a gente se cobra tanto, não tem que ser produtivo, tem que fazer isso, chega uma hora que o cérebro dá uma pane, né. Então o cérebro precisa se manter ativo, só que ele precisa ser, assim, essa atividade ela precisa ser algo saudável. Então, assim, eu sempre falo isso para os meus alunos, eu sempre falo isso para quando eu dou uma aula, ou quando alguém me pergunta, né, como ser mais criativo, como agir quando o cérebro dá um tilt, né, quando tem uma trava na criatividade, quando eu não consigo criar mais, parece que tem né, que deu pane. Eu faço uma coisa que eu acho bem interessante, tem funcionado bastante pra mim. Eu tenho um diário, e nesse diário eu vou escrevendo todas as minhas emoções, tá? Como foi meu dia, os meus sentimentos, enfim. E nesse diário eu também costumo colocar aquilo que eu pretendo fazer, né? Então eu falo um pouquinho sobre como foi meu dia, o que tá me afligindo, enfim, coloco tudo lá. Eu faço isso sem compromisso com nada. É simplesmente colocar as ideias pra fora. E por quê? Imagina uma livraria, né, as estantes repletas de livro. Se você quer colocar livros novos naquela livraria, o que você precisa fazer? Tirar os velhos, que não estão servindo mais, né, doa, né, ou, enfim, troca eles de lugar. Eu acho que, assim, muitas vezes eu tenho os meus livros que eu não doaria, ou que talvez eu possa doar, mas eu tenho que guardar aquelas informações que eles me trouxeram, porque são informações muito valiosas, né? A mesma coisa acontece com o cérebro. Imagina todos aqueles livrinhos empilhadinhos lá. Você precisa abrir espaço, tá? Tem alguns livros que não vão fazer diferença, que estão só fazendo volume, que você tira e acabou, né? E tem aqueles livros que você realmente, né, tem que manter lá. Então o que você faz? Você tira os livros que estão atrapalhando. Então, o que é você colocar no papel essas emoções? É você tirar aqueles livros que talvez estejam atrapalhando de algum modo todo o processo que está aí esperando acontecer. Isso não quer dizer que os livros que você está tirando são livros ruins. Simplesmente para aquele momento eles não servem. São pensamentos que estão interferindo no bom funcionamento do seu cérebro. Então, para aquele momento, aqueles livros eles vão ser retirados e onde eles vão ser colocados? Tudo no papel. Então, você colocar isso no papel vai abrindo espaço no seu cérebro para que novas ideias entrem, tá? E essas ideias, elas com certeza serão ideias mais produtivas, ideias mais úteis para aquilo que você precisa no momento. Porque quando você tira tudo o que está atravancando, aquilo faz você refletir e resolver alguns problemas até que pudessem estar, né, pairando aí e te impedisse de ir à frente, né, de dar um passo além. Então, você coloca no papel, a partir do momento que você coloca no papel, e eu friso muito isso, é colocar no papel, não é fazer um blog no celular, né, ou no computador, não, é ter um livrinho e escrever. Porque quando você vai colocando no papel, o problema vai aparecendo e seu cérebro já vai sendo, né, já vai entrando naquele processo. Ah, então isso é um problema. O que eu posso fazer para resolver? Então, seu cérebro tem tempo de processar a informação e até achar soluções que talvez você não conseguisse porque estava tudo muito no automático.
Então, esse exercício de você colocar no papel, além de liberar espaço, né, na sua memória RAM, ele te ajuda também a resolver problemas, ele dá tempo para o seu cérebro para organizar essas ideias e resolver problemas que até então aparentemente não tinham soluções. Então, escrever é uma forma maravilhosa de fazer isso. E não só resolver problemas, porque seu cérebro tem que estar em exercício, tem que estar em atividade. E você escrever é um treino para o seu cérebro, é um exercício para o seu cérebro. Ele vai estar lá trabalhando. Esse exercício de tirar os livrinhos, né? Descarta o que não funciona, resolve o que está travancando. Então, é um exercício. Quanto mais seu cérebro trabalha, a tendência dele é trabalhar cada vez mais. Você vai treinando ele a trabalhar da maneira que vai te trazer resultado. E qual que é a maneira que vai te trazer resultado? Lembra que eu falei lá no comecinho do vídeo sobre as habilidades técnicas? Tudo que você faz repetidas vezes, da mesma maneira, né, vai criando no seu cérebro, vai criando em você uma capacidade de habilidade, né? Esse treino que você vai dando pro seu cérebro vai tornando ele hábil para fazer sempre da mesma forma. E qual que é a forma? Eu vou pegar as minhas ideias, descarto o que não funciona, pego o que tá, né? Analiso as coisas que estão pegando e estão me prejudicando na minha criação, na minha produção, resolvo, né? Passo pro papel tudo aquilo que tá com problema, resolvo e abro espaço para novas coisas acontecerem. Então vai sendo um processo. Mais uma vez, é um método. Você entende como tudo na nossa vida é método, né? Então a questão do cérebro é mais um exemplo disso. É mais um método que você tem aí para conseguir chegar no objetivo, para você fazer a coisa, né, a engrenagem acontecer. Então você consegue perceber que tudo, criatividade, como você fazer uma página de scrap, como você vender o seu produto de scrap, tudo requer método. Tudo que eu falei para você, eu fui explicando um processinho, né, que a gente faz para funcionar. Então é isso que eu quero propor para você. Eu quero propor para você conhecer o método que eu criei para ir além, para dar um passo além no seu scrap. E o que é dar esse passo além no seu scrap? Pode ser, por exemplo, você começou e eu quero fazer um scrap diferente daquilo que eu tô acostumada. Isso é dar um passo além, né? Eu já estou há algum tempo e agora eu quero transformar o meu scrap em negócio. É um passo além. O seu passo além, o passo além que você vai definir é seu, entendeu? Eu vou te mostrar, através do meu método, como você faz para dar o passo além, independente do que seja para você esse passo além. Eu vou dar um exemplo. Talvez você esteja chegando aqui agora e falando, não sei nem por onde começar, né? Então a minha proposta eu vou encurtar esse caminho para você. Eu fiz isso em 16 anos. Então eu resumi, né? Eu fiz um combo disso tudo e compactei e falei, é assim. Essa é a maneira que eu faço. É uma maneira que dá certo. Então eu vou te poupar de tomar decisões erradas no que diz respeito ao passo a passo da criação, ao passo a passo do desenvolvimento do seu negócio ou da sua forma de fazer scrap. Ou digamos que você está há algum tempo no scrap e percebe que tem algum problema que sempre aparece quando você vai criar. Seja falta de criatividade, seja falta de técnica, ou eu não consigo combinar coleções diferentes. Como é que eu faço pra, né? Eu fico muito refém de ter que comprar a coleção inteira que foi lançada, né? Eu olho pro meu guarda-roupa, tá cheio... Meu guarda-roupa não, eu tô confundindo com roupa, mas é mais ou menos isso, né? Eu olho pro meu armário, tá cheio de papéis, mas eu sempre acho que falta alguma coisa, sempre acho que não tem papéis. Por quê? Porque você não tem um método. Você não tem a maneira correta, você acha que assim, você não tem papel, então você vai lá e faz o quê? Compra mais papéis, né? Sendo que assim, às vezes realmente você precisa comprar papéis. Não tenha dúvida que realmente muitas vezes é necessário, que talvez nada combine com nada. Só que assim, a maneira como você está olhando para eles, a maneira como você cria, talvez esteja fazendo você acreditar que você não tem papel suficiente. Talvez você tenha aí muito mais do que você imagina, só que você não está sabendo usar da maneira correta, você não está sabendo como fazer as combinações, você não tem um processo de criação que te permite entender que é possível combinar coleções diferentes. Você não precisa ter a coleção completa para criar isso, né? Você não precisa ter a coleção completa para
para fazer um scrap bacana. E eu tenho 5 passos que eu faço quando eu vou criar um projeto de scrapbook. É uma receitinha de bolo também, tá? Além de todo o meu processo, o método que eu uso, né, que me fez ir dar esse passo além, de transformar o meu negócio, meu hobby em um negócio, eu tenho o meu processo de criação das páginas, dos projetos. Quando você recebe muita encomenda, quando você se compromete a entregar vários álbuns, você precisa ter esse método. E eu tenho certeza que se você quer levar isso como um negócio, vai chegar um momento que você vai estar estourando de tanto vender, né? Eu tenho certeza que se você seguir meu método, vai chegar num momento em que você vai ter que estar dispensando o trabalho. Mas para você notar, né? Para você chegar nesse ponto de dispensar trabalho, você tem que testar para ver se você consegue seguir esse processo e você consegue entregar para o seu cliente quantos clientes você consegue atender. Né? E isso envolve muitas coisas. Você, seguindo esse método, você consegue controlar quantos projetos você consegue pegar por mês, qual é o prazo que você vai trazer para o seu, vai propor para o seu cliente. Você consegue, inclusive, estimar um preço. Muitas vezes eu sugiro que, quando a pessoa já tem alguns projetos feitos, eu sugiro que você desenvolva um álbum, né, para você, que vai servir como portfólio, e você faça um cálculo de quanto você gasta para fazer aquele álbum, quanto tempo você gasta, e passa isso para o seu cliente. Mas você pode ir além quando você tem esse método, quando você tem esse processo. Porque você consegue precisar quanto você vai precisar de papel, quais papéis você vai precisar, quais coleções você vai usar e quanto tempo você vai demorar para fazer tudo isso. Então, se você quiser até entregar em vez de, vou fazer um preço na média para o meu cliente, você consegue precisar até os custos que você pode ter com esse projeto, né? Até o tempo que você vai levar para desenvolver esse projeto. Então, se você gostou desse conteúdo, se você achou que foi relevante, se você acha que isso vai ajudar de alguma forma alguém, eu peço para que você comente aqui. Se gostou, curte. Se você acha que ele foi relevante para alguém, compartilha. Então, para mim, esse é o melhor termômetro para entender se eu tô chegando até você, se o que eu tô passando para você faz sentido. E se você acha que conteúdos assim são relevantes, que conteúdos assim vão te ajudar de alguma maneira, se você acredita que eu posso te ajudar de alguma maneira, comenta aqui, me ajuda a divulgar aí e vamos criar uma comunidade muito bacana para trocar experiências, para aprender um pouquinho mais e dar um passo além nesse mercado, nesse mundo maravilhoso do scrapbook. Te espero para um próximo vídeo. Um beijo. Tchau, tchau.